Boa noite, é com muita satisfação que chegamos ao nosso 6º dia de novena. Como sempre, todos os dias a gente tem um tema de reflexão e hoje o nosso tema será: quanto vale a minha vida e a vida das outras pessoas? Muito forte, né? Quanto vale a minha vida e a vida das outras pessoas. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de novena e vamos orar. Boa noite, queridos e queridas. Hoje, sejam bem-vindos ao nosso 6º encontro, ao nosso 6º dia de novena, dedicado à Senhora Santana e a São Joaquim. Quero agradecer primeiramente a todos que estão participando. Eu tenho certeza que Santana e São Joaquim estão muito felizes com a participação de cada um de vocês. Nós vamos iniciar a nossa reflexão, o nosso tema do 6º dia de novena, dedicado a Santana e São Joaquim, com o tema: quanto vale a minha vida e a vida das outras pessoas? Antes de tudo, vamos ouvir uma melodia que trata da pessoa de Senhora Santana e São Joaquim. Vamos fechar os olhos e vamos ouvir esta reflexão. Então, Senhora Santana, graças por Maria. Obrigado, Senhora Santana. Proteja nossas famílias. Oração a Santana. Senhora Santana, fostes chamadas por Deus a colaborar na salvação do mundo, seguindo os caminhos da previdência divina. Recebestes São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo, formando vós família tão santa. Confiastes, nós vos pedimos por nossa família.
alcançai-nos a todos as graças de Deus, aos pais, a este lar, que vivam na santidade do matrimônio e formem filhos segundo o Evangelho. Aos filhos das casas de vocês, das nossas casas, que cresçam na sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a Deus. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nos chegar à casa do Pai, onde vós possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes no Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Então, gente, hoje nosso tema: quanto vale a minha vida e a vida das outras pessoas? O nosso tema geral da novena de 2020 é a pandemia. Esse tempo de pandemia. Essa doença que alastrou o mundo e que nos deixou abalados e que nos deixa muito tristes pelos altos índices de óbitos. Estamos pedindo a Senhora Santana e São Joaquim que amenizem o sofrimento, que nos livre desta peste, dessa doença. Entretanto, nós, seres humanos, muitos, estão fazendo a coisa não muito certa. Por que a gente traz essa pergunta? Quanto vale a minha vida e a vida das outras pessoas? Porque nós temos muitos seres humanos que não estão preocupados com a vida, nem a sua e nem a do próximo. Todos ficamos estarrecidos com as declarações em relação à pandemia, às mortes e ao descaso pela vida. Alguns comentários e opiniões demonstram insensibilidades com a humanidade, tratada como se não tivesse valor. Lembram da frase, e daí? Tudo bem, todos temos que morrer. Será que é dessa forma que a gente tem que pensar sobre a nossa vida e a vida do próximo? Como cristãos, não pensamos na vida somente como um valor humano, mas também devemos pensar a vida como um valor divino. Somos criados à imagem e semelhança de Deus e dotados de inteligência e liberdade que nos diferencia dos outros animais, das outras criaturas. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus se intitula: Eu sou a vida. Eu sou a vida que estava com Deus e que agora está conosco e que oferece com plenitude de seu amor, de um modo total, definitiva e plena em sua autonomia. A verdadeira liberdade nos é dada por Deus. E a nossa igreja, também ao longo da história, ela se pronunciou muitas das vezes sobre esta dignidade da vida humana. Nos documentos papais
e da Congregação para a Doutrina da Fé, afirmada no documento Dignitas Personae, que todo ser humano, desde a concepção até a morte natural, deve conhecer a dignidade da pessoa, sua linhagem e não somente tratá-la com descaso, depreciação, já que a vida está muito acima dessas palavras vazias e sem sentido. E olha, gente, já passamos dos 90 mil óbitos no Brasil. Muitas pessoas. Imagine a população de Senhor do Bonfim todinha, todos os habitantes da nossa cidade, não sobreviver nenhuma pessoa. Que triste. Mas o que nos enche de esperança são figuras do tipo Papa Francisco, que em todos os seus pronunciamentos não deixa de agradecer aos profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, que correm risco e são poucos valorizados, que lutam e valorizam esta vida, muitas das vezes descartada, porque tem a obrigação de fazer alguma coisa em prol das pessoas fragilizadas, vulneráveis, que lutam para sobreviver neste mundo de injustiça. Por isto, não é por palavras como "e daí", tudo bem, que deixemos de valorizar o que nos foi dado como fruto do amor, a nossa vida e a vida do próximo. Hoje, muitos questionam que devemos abrir o comércio, que devemos voltar a trabalhar, que as aulas devem voltar logo às escolas, porque não estão aguentando seus filhos em casa, porque não estavam acostumados a isso, porque querem ter lucro, querem vender suas mercadorias que estavam estocadas. O dinheiro manda no mundo. Uma coisa, gente, é você não querer sair, está a fim de ficar em suas casas. Outra coisa é não poder sair. E é o que nós estamos vivendo. Nós não podemos sair apenas para o essencial. As pessoas brincam porque não temos mais balada, porque só podemos frequentar o supermercado ou a farmácia. Se você quiser ir a um shopping, ao cinema, ao teatro, ao parque, não podemos. Está tudo fechado. Então, muitos questionam, então como eu vou me divertir? Como curtir a vida trancado dentro de casa? O entretenimento, a diversão acabou, o lazer, a diversão. Não, gente. Está tudo aí. A gente só precisa ter paciência, que esse tempo vai passar. Nós não estávamos acostumados a estarmos mais sozinhos. E estamos tendo que aprender as duras situações. Só precisamos mudar o jeito das coisas. De repente, por que não trabalhar em casa? Em vez de uma agenda pronta, que está lá no trabalho e tudo, vamos fazer de uma forma diferente. Cuidar de outras coisas também vale a pena. Mas aí algumas pessoas dizem, mas temos que trabalhar, porque o trabalho é a garantia do nosso sustento. Então, gente, o que fazer?
Vamos sair de casa todo mundo, voltar à rotina, voltar ao normal? Gente, nós não temos condições hospitalares de atendimento. Temos que pensar nessas condições. São condições materiais, nós não temos médicos suficientes, enfermeiros suficientes, leitos suficientes para todos, se todos adoecerem de uma vez só. O dinheiro não é tudo. Eu sei, muitas pessoas não estavam preparadas para esse distanciamento, para ficar sozinhas. Muitas delas estão até já com alguns sintomas de depressão, de ansiedade, e até os índices de suicídio podem estar aumentando. Tem uma frase que eu já ouvia desde pequeno que dizia: Deus só dá o filho, aliás, Deus só dá o frio conforme o cobertor. Eu que às vezes falava, Deus só dá o filho conforme o cobertor, porque Ele sabe que a gente vai poder criar, que a gente vai poder sustentar. Mas a frase certa é, Deus só dá o frio conforme o cobertor. O que é que isso significa? Deus nunca colocará nas suas costas um fardo que você não poderá carregar. Então nós vamos vencer. Nós vamos passar por esse período, sim. Só precisamos ter inteligência, capacidade de entendimento para poder se sobressairmos dessa situação. Então o Senhor Deus formou o homem do pó e da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Agora eu inicio partes bíblicas que traz para a nossa meditação, para a nossa reflexão, a importância da minha vida e a importância da vida do próximo. Esta frase está em Gênesis, esse versículo está em Gênesis 2, capítulo 7, versículo 7. Em João, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, mais uma vez, Deus coloca que Ele é a vida. Se a gente pensar dessa forma, nós não vamos padecer, porque nós temos Deus e nós seguimos a Deus. A Bíblia também nos dá muitos conselhos práticos para viver nossas vidas da melhor maneira possível. A vida nova em Jesus se caracteriza principalmente pelo amor ao próximo, pela bondade, pelo perdão, pelo cuidar do próximo, como a gente já meditou aqui. Assim se dá a vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 27, diz o seguinte: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, gente, tudo está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor da providência. E Ele vai providenciar tudo na nossa vida. Eu posso não ser empresário, posso estar dando essa opinião sem ter uma casa comercial, uma indústria, uma fábrica.
Mas eu sei que Deus providencia tudo. Se a gente tem fé, se a gente acredita, não há crise que a gente não supere. E aí, por que não usarmos a nossa vida, o nosso fôlego para boas práticas neste momento de pandemia, para boas ideias nesse tempo que estamos vivendo? Não vamos adoecer, não vamos ficar doentes, não vamos ficar tristes, porque não podemos estar nas baladas, estar fazendo compra nos shoppings, estar indo para o cinema, indo para o teatro. Por que não aproveitar o tempo que estamos só e estudar, ler, conhecer um pouco esse mundo virtual, se aprimorar nas tecnologias, nas redes sociais? E uma ideia maravilhosa, por que não aprendermos, como eu estou aprendendo hoje, a partir das minhas escolas em que eu trabalho, a fazermos live, construirmos vídeos e fazermos reuniões. Imagine você agora conseguir colocar pai, filho, sobrinho, neto, amigos que estão em outros estados, que estão em outras cidades, longe, ou que estão em outros países, e juntos, um rever o outro, darmos um abraço virtual um no outro. Usarmos esse período para nos encontrarmos, nos reencontrarmos através da internet. Em Tiago 1:12 está escrito: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É com esta frase que eu encerro. É com esse versículo que eu encerro. Feliz é o homem que persevera na provação. Nós estamos passando por uma grande provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E eu, gente, eu penso dessa forma. Nós vamos vencer essa pandemia. Nós vamos ganhar um grande troféu, o troféu da vida. E eu até já tenho. Eu pensei, eu quero algo para me guardar o resto dos meus dias como um troféu, porque eu vou vencer esta pandemia. Por favor, Joel, pega ali as máscaras. Eu já me preparei desde o início da pandemia. Eu pintei algumas máscaras e não vou usar essas máscaras porque elas são artísticas, elas são pinturas, mas eu pretendo colocá-las em um quadro e registrar esse período. E eu vou colocá-las em um determinado local, uma parede. E quando, todas as vezes que eu olhar, eu vou lembrar que eu venci, que eu passei por essa etapa difícil. Aqui, gente, são máscaras bem coloridas, tá? Para justamente ser utilizadas como tela. E eu vou fazer um sorteio no final da nossa novena. No final da nossa novena eu vou fazer um sorteio de uma dessas máscaras para quem participou, quem deixou sua mensagenzinha, que participou, para fazer a mesma coisa. Não é para usar, porque a gente não vai precisar mais usar, porque essa pandemia vai acabar. A gente vai guardá-la
colocar num quadro, para que ela seja uma lembrança de que nós vencemos, nós somos vencedores. Então é isso. Para o nosso segundo momento de novena, eu desejo que os nossos anseios, as nossas súplicas, que serão colocadas ao rezar o terço, aos pés de Senhora Santana e São Joaquim, sejam ouvidas por Jesus Cristo, por Maria. Vamos pedir às pessoas que tinham seus trabalhos, que tinham seus comércios, que tiveram que fechar suas lojas, que não obtiveram lucro, que Deus consiga dar em dobro. Eu sei que tem muita gente aí que perdeu dinheiro, que seu patrimônio estão com prejuízos, mas a vida é mais importante. Que Deus nos abençoe. E amanhã, nesse mesmo horário, vamos retornar para o 7º dia de novena, dedicada a Senhora Santana e São Joaquim. Todos tenham uma boa noite. Até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.